Olá, sejam muito bem-vindos! Vamos falar de redação? Trouxe para vocês a proposta de redação do Enem 2023. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Ufa, que tema grande, não é mesmo? Vamos ver aí o que ele traz pra gente de texto motivador. Vamos ver se ficaremos realmente motivados ou não. Texto 1. Trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. O trabalho de cuidado é essencial para a nossa sociedade e para a economia. Opa, já sabemos aqui que não vivemos sem ele. Ele é, olha ali, essencial. Não só para a sociedade, mas também para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho, envolvida em atividades de cuidado remunerado. Então a gente vê ali que a gente tem uma questão econômica, né, que essas pessoas que assumem esses papéis estão em situação de pobreza. A gente vê que tem uma questão de raça, de etnia, de nacionalidade, de sexualidade. A gente vê que as mulheres ali, compõem 3/4 do cuidado não remunerado e 2/3 da força de trabalho remunerada. Então, ela tá tanto no cuidado ali, né, informal, que você não tem a visão daquilo como um trabalho, né, você acha que é uma tarefa, uma atividade, não um trabalho em si. E a gente vê que também, quando a gente tem isso formalizado, né, um emprego ali, é cuidar das pessoas, também a grande maioria das pessoas que compõem aquela força de trabalho são mulheres. Então, a gente tem um gênero aí que foi incumbido de cuidar das pessoas. E o que fez isso ser atribuído às mulheres? Temos uma questão estrutural, estrutura social, né? Então, é bom a gente levar isso em consideração. Texto 2. Média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos e ou às tarefas de cuidados de pessoas por sexo. Homens, 11 horas semanais, mulheres, 21,4. Olha aqui, quase o dobro. Quase o dobro está a cargo aí das mulheres e meninas. É legal a gente pensar também que tem um fator educacional. Por que os meninos, né, tem um fator educacional assim, cultura do lar, né, que tá fazendo com que dê essa tarefa para as meninas e não para os meninos. Então a gente tem um fator cultural aí muito forte. Texto 3. A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas, entre elas as percepções sociais e respeito dos valores e das convenções de gênero e a forma como mulheres têm se inserido na sociedade. Algumas permanências, porém, chamam a atenção, como a delegação quase que exclusiva às famílias, e nestas, às mulheres, de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade, usualmente nominadas trabalho e cuidado. Então, a gente vê aqui, olha lá, que, né, a gente teve ali, né, a questão tem passado por inúmeras transformações, mas algumas coisas permanecem iguais. Delegação quase exclusiva às famílias e nestas, as mulheres. Então, o trabalho que é para a família, na verdade, não é para a família, né, é para a mulher ali que compõe aquela família. Atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade.
trabalho e cuidado. Então você vê que mesmo que a gente se desenvolva em outros aspectos, esse permanece, né? A gente tem ali culturalmente, continuamos delegando esse trabalho a mulheres. Por mais que nós tenhamos equidade ali, uma tentativa de equidade, na verdade, em outros aspectos, nesse do trabalho e cuidado, a gente ainda tem, como observamos no texto 2, uma distribuição desigual. A maior parte disso se concentra aí nas mulheres. Texto 4. Pesquisa, desafios do cuidado, aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção. No Brasil, o protagonismo continua familiar. Quem continua prestando assistência às pessoas idosas, né? Você vê aí na imagem, você tem uma criança, você tem uma mulher e você tem um idoso. Então a mulher, ela tá nas duas pontas, né? Ela tá ali cuidando dos mais velhos e cuidando dos mais novos, das gerações ali, né, que as pessoas que já têm alguns anos ali nas costas e a nova geração. Então você vê que ela está nas duas pontas do cuidado e são sempre é geralmente uma dedicação ali não remunerada, né? Quando a gente pensa que o cuidado tá para a família, a gente está falando de um serviço que não é remunerado. A gente está falando de um serviço que sobrecarrega uma pessoa e que ela não ganha monetariamente, financeiramente nada por isso. Então, quando a gente vai pensar no tema desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, a gente tem que pensar em, primeiro, é um desafio, temos um problema a resolver, né? Isso é um desafio, isso aqui a gente afirma. Enfrentamento da invisibilidade, porque isso é um trabalho que foi naturalizado. É assim porque é assim que a gente se organiza. A mulher tem mais jeito, é mais cuidadosa, mais delicada, presta mais atenção. Então a gente naturaliza. Se a gente naturalizou, a gente tornou invisível, tá ali, tá posto como tá, o mundo é assim. E não é verdade. Do trabalho de cuidado. Então, cuidado é um trabalho. Na verdade, você tem que, se você está trabalhando, temos que rever aí o que a gente está considerando o trabalho. Realizado pela mulher. Por que pela mulher? Porque ele é distribuído de maneira desigual entre os sexos, né? Ele recai aí sobre a mulher. No Brasil, que como sempre vemos, é um país desigual. Perfeito. Então tá, o que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, tem que pensar que as mulheres, se elas, uma das transformações sociais, né, que a gente tem é justamente mulher no mercado de trabalho, mulher fazendo, né, sendo chefe de família e tendo uma maior, muitas vezes sendo provedora do lar, mas continua acumulando os serviços de cuidado, os trabalhos de cuidado, tanto das crianças quanto dos idosos. Então há uma jornada dupla. É muito importante levar isso em consideração, né? As mulheres, elas não estão só a cargo do cuidado. Elas acumularam funções, a gente não redistribuiu o cuidado quando as mulheres foram para o mercado de trabalho. Muito pelo contrário, a gente fez com que elas acumulassem essa sobrecarga aí. A gente pode falar que essa sobrecarga se dá por conta de quê? Um machismo estrutural aí que acaba por organizar a nossa sociedade voltada para papéis distribuídos por sexo. A gente atribui um papel ao homem dentro da família, atribui um papel à mulher dentro da família e não repensa esses papéis quando a gente está repensando as famílias, repensando a estrutura familiar. E isso muitas vezes se dá por conveniência, né? Vivemos uma sociedade patriarcal e o machismo está aí mantendo as estruturas que lhe convém. Não é verdade? A gente pode falar também da desvalorização do trabalho doméstico, né? Esse trabalho da casa, de limpeza, de cuidado, de lavar, passar, cozinhar, é um trabalho que é diminuído, que ele é desvalorizado, até quando ele é remunerado, né? Imagina quando ele não é. São tarefas ali que são consideradas menores e, consequentemente, as pessoas que cuidam dessas tarefas também são diminuídas. Como não são tarefas que geram frutos ali materiais, né? Você não tem um resultado visível, nítido, muito pelo contrário, são serviços de manutenção, muitas vezes eles são desconsiderados, né? São tão naturalizados ali como alguém tem que fazer e quem faz é essa pessoa porque ela é mais apropriada, que a gente acaba desvalorizando e acha que as coisas são assim porque são e pronto.
A gente pode falar também que esse serviço de cuidado, ele não é uma questão de valorização apenas porque a gente quer gerar um equilíbrio e a gente tem a mulher deve ser recompensada. Não, ele impacta. Se a gente está falando de dinheiro, se a gente está falando de sociedade capitalista, ele impacta diretamente na economia, né? Se elas não fizerem esse trabalho, se a gente não tiver esse trabalho sendo feito por alguém, a gente tem um impacto gigantesco na economia. A gente tem lá no texto, olha lá, vamos ver qual é o texto que traz isso pra gente. Que fala justamente sobre a questão econômica. Olha lá, assumidas por mulheres. Tava aqui em algum lugar, a gente acha uma hora, eu trago para vocês, mas tá aqui, né? Que é justamente o impacto que ele tem no nosso, na geração de riquezas, na geração ali de mão de obra, na criação dessa mão de obra. Tem alguém que está cuidando dessas crianças que vão futuramente estar no mercado de trabalho servindo de mão de obra. Uma pessoa está trabalhando determinados X de horas provavelmente porque ela não precisa cuidar da casa, não precisa cuidar do lar, não precisa manter ali esses serviços e por isso pode se dedicar. Então, uma coisa acaba estando diretamente conectada à outra. Fora o bem-estar social, né? Se a gente consegue manter a sociedade em ordem, se a gente não vai gerar uma crise aí, é justamente porque alguém está tendo que equilibrar os pratinhos. Porque se a gente não consegue, sobrecarregando uma pessoa, a gente acaba desequilibrando esses pratos e gerando aí um desconforto na nossa sociedade. Então a gente acaba depositando isso em alguém. Melhor gerar o desconforto em uma pessoa do que na sociedade inteira. É justamente esse tipo de pensamento que é o nosso desafio aí, que não deve estar mais presente no nosso inconsciente coletivo, no nosso imaginário popular. Beleza, o que eu posso usar de repertório? Repertório, a gente pode colocar uma música. Vocês conhecem uma música muito famosa? Eu espero, não sei que geração é você, né? Mas eu espero que ela ainda esteja famosa aí. Que é a música Mama África, do Chico César, que fala justamente, né? A mãe é solteira, trabalha como empacotadeira nas Casas Bahias. E ela tem lá que fazer a mamadeira da criança, e você tem todo esse contexto justamente de uma mulher sobrecarregada. A gente tem também ali, ó, o nosso filme maravilhoso, famosíssimo, Que Horas Ela Volta. Que fala justamente sobre o serviço doméstico, né? A vida de uma empregada doméstica, a maneira como ela está manejando a sua vida, a ausência que ela tem em casa para poder cuidar da família de outra pessoa, né? Então, tá sempre nas costas de uma mulher, independente de ser remunerado ou não. Esse serviço do cuidado, ele é depositado. Se uma mulher não tá fazendo, é porque outra tá fazendo e não porque ele foi redistribuído. E isso o filme traz muito claramente pra gente. A gente pode falar aí da nossa Constituição Federal, artigo 5º. Se homens e mulheres são iguais perante a lei, então a gente precisa de fato que esse trabalho seja dividido de maneira igualitária. A gente precisa fazer a lei valer aí na prática. A gente pode falar do que mais? Tem um documentário chamado aí Como Ela Faz. Que fala justamente da jornada aí de mulheres que acumulam trabalhos e como elas lidam com esse acúmulo aí de tarefas e tentando se virar e tentando manter aí os pratinhos equilibrados. E você pode trazer também uma questão do conceito, né? O que a gente considera trabalho? Por que a gente não está considerando as tarefas de cuidado como trabalho em si? Por que a gente muitas vezes está confundindo o trabalho com o emprego? E para isso podemos trazer ele, Marx, para falar aí do que a gente considera trabalho. Então, você vê que a gente tem um repertório bem diversificado para essa temática, dá para levar a discussão para vários lugares. A gente pode trazer aí como proposta. Opa, aqui era uma. A gente pode trazer aí como proposta a questão de propagandas.
para a valorização desses serviços, para reforçar a necessidade desse serviço, para que eles deixem de ser ali, ó, invisibilizados e, de fato, fazer com que as pessoas consigam enxergar que são tarefas que demandam, né? É um trabalho que demanda, que está demandando o tempo inteiro e que ele precisa ser redistribuído dentro dos lares, dentro das famílias, de um modo geral. Se a gente quer educar as pessoas para que elas vejam isso, para que elas participem mais das atividades, das tarefas de cuidado, a gente precisa discutir isso nas escolas. Então, a gente tem a mídia, a gente tem o MEC, a gente tem maneiras aí, a gente pode propor programas para que haja uma remuneração, a gente pode falar de licença maternidade, né? Por que a licença maternidade é tão maior que a licença paternidade? Será que a gente já não está pensando que é a mulher que vai cuidar do bebê e não o homem, então ele pode sair de lá? Isso não vai impactar na contratação das mulheres, né? As mulheres são menos contratadas do que os homens na perspectiva de uma gravidez, porque ela vai se afastar durante 4 ou 6 meses, dependendo da empresa, e o homem não. Então, se a gente redistribuísse essa licença, será que não tornaria mais igual o mercado de trabalho para essas pessoas? Será que não seria uma maneira de impulsionar a divisão das tarefas, dos cuidados familiares, dos cuidados ali dentro do lar? Então, são sempre fatores, são todos aí fatores que a gente pode levar em consideração para ter como base e construir a nossa excelente redação. É isso, eu espero que eu tenha te ajudado. Boa escrita e a gente se vê numa próxima. Tchau!